Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Papo de Humanos Auxiliadora, canal do itinerário Ciências Humanas e Linguagem do Colégio Salesiano Auxiliadora. Hoje, como nosso projeto de estreia, a gente vai entrevistar ele, que é mestre e doutor em História pela Universidade Federal de Santa Maria e também autor de obras que retratam a história aqui da nossa região e atualmente também secretário de Turismo de Bagé. Seja bem-vindo, Gustavo Figueira Andrade, ao nosso projeto. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Sou professor também e estava comentando com o pessoal que é bom, é, quando falar professor, eu olhei porque a gente tem, né? Então, isso acompanha onde a gente vai. A gente sempre leva junto esse ser professor está em toda a nossa postura, a nossa ação, né? É algo que as humanidades elas nos despertam, né, gente? Sabemos que a secretaria contribui muito para o fortalecimento, né, do turismo regional e local e a geração de oportunidades e o desenvolvimento, né, econômico de Bagé. Então, eu queria saber, secretário, qual o papel da Secretaria do Turismo em Bagé e como vai o andamento de projetos relacionados ao turismo, como o Fortalece Turismo. Bom, então nesse primeiro momento a Secretaria de Turismo está a questão de um ano, nós viemos trabalhando fortemente, né? Eu assumi a secretaria como na pasta como secretário há um mês e nós estamos nesse primeiro momento trabalhando com questões que envolvem o Ministério do Turismo, né? Então toda a administração pública tem questões que nós, como vocês também têm que prestar contas, né, das ações de vocês aos professores, nós temos, né, os nossos superiores, vamos dizer assim, hierárquicos, que é nosso caso, é além da prefeitura, o Ministério do Turismo. Tá? Então nós enviamos para o Ministério do Turismo dados, informações referentes a questões diversas do turismo em Bagé, que envolvem o turismo em Bagé. Então, para vocês terem uma noção, nós temos uma plataforma, tá? Dentro do Ministério do Turismo que tem informações completas sobre saúde, educação, segurança, leitos hospitalares, acesso à internet, bares, hotéis, restaurantes, informações de infraestrutura no âmbito geral que vão qualificar a cidade como sendo turístico ou não. Bagé, atualmente, tá? Questão de 2 anos, desde 2026, 2025 e agora 2026 nós estamos lutando para manter. Bagé foi reconhecida como uma cidade turística. Antes Bagé eram 3 categorias, tá? E Bagé estava como uma cidade de apoio turístico, tá? Então não era uma cidade turística. Hoje na verdade, desde 2025, Bagé é uma cidade turística reconhecida pelo Ministério do Turismo e esse ano, né, nós estamos trabalhando firme nesse momento para manter Bagé junto ao Ministério do Turismo como uma cidade turística. Isso vai impactar diretamente em acesso a recursos do governo federal e também investimentos para que nós possamos cada vez mais melhorar a infraestrutura e as roteirizações e roteiros turísticos que nós possamos vir a desenvolver aqui em Bagé, cada vez mais, trabalhando sempre junto com a comunidade, mas também a partir de uma perspectiva que o Ministério do Turismo tem trazido recentemente não, nos últimos anos, vamos dizer assim, que é uma ideia de regionalização, certo? Então nós trabalhamos com a ideia de que o turismo hoje tem instâncias além da Secretaria de Turismo, nós temos a Secretaria de Turismo, nós temos um Conselho Municipal de Turismo, que reúne pessoas de setores da comunidade, e nós temos acima de nós uma associação Pampa, né, de turismo, que envolve a nossa micro-região aqui, que tem uma série de municípios que compõem essa região, como tem outras tantas regiões regionais turísticas, e que nós lutamos para pensar um turismo como forma de desenvolvimento regionalizado, integrado, porque não tem como tu querer desenvolver apenas uma cidade, uma localidade, né? Então eu sempre brinco dizendo o seguinte: tu não vai a Dom Pedrito tomar mate, vira Bagé tomar mate, Ilha Negra tomar mate, Candiota tomar mate. Vai chegar uma hora que tu vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Então aí entra uma ideia de roteirização, né? De nós pensarmos os potenciais que cada território oferece. Então cada localidade vai trazer alguns atrativos e aí entram questões culturais, econômicas, sociais, o nosso bioma Pampa, que também é muito importante, porque nós temos um bioma que ele é único no Brasil, né? Parte do território brasileiro, aí já entra para o campo da geografia, vocês devem ter estudado lá que o nosso bioma Pampa ocupa uma parcela diminuta de todos os biomas brasileiros,
Mas se nós olharmos numa escala macro em relação ao Cone Sul, o Pampa, como nós chamamos, ou La Pampa, como nossos irmãos chamam, ele envolve uma região geográfica que envolve Uruguai, Argentina, um pedaço do Paraguai e vai até próximo ali, tá? A questão central da Argentina. O turismo também ele exerce um papel muito importante, né, na valorização da cultura e a preservação de costumes, práticas e espaços históricos. Então, de que forma o turismo ele pode contribuir no desenvolvimento econômico de Bagé? Ótima pergunta. Vocês sabem como surgiu o turismo? O turismo ele surge como uma resposta após a Segunda Guerra Mundial, um movimento que a Europa vai passar de desindustrialização. Dentro desse processo de desindustrialização da Europa, tá, nós temos o surgimento do turismo como uma indústria limpa. Então, tu tem um potencial enorme, seja na área cultural, na área do patrimônio, na área econômica desses países europeus, e eles vão investir pesado no turismo como uma forma de atrair pessoas, atrair investimentos e divulgar com isso, né, a cultura, ações que envolvem a identidade local, fortalecendo as cadeias econômicas, as práticas tradicionais. Então, para vocês terem uma ideia, aqui em Bagé, nós temos patrimônios materiais tombados, dentro do patrimônio cultural nós temos patrimônios naturais, e nós temos patrimônios culturais e patrimônios como, por exemplo, como é que eu posso citar para vocês aqui? O Forte Santa Tecla, posso citar a Catedral de São Sebastião, são patrimônios tombados pelo IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Nós temos o Centro Histórico de Bagé tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico do Estado, tá? Na sua totalidade, compondo aí aproximadamente cerca de 3.000 e poucos imóveis inventariados. Dentro desses inventariados, nós temos imóveis tombados, tá? Não são todos, não é todo o Centro Histórico de Bagé que é tombado. Nós temos também dentro dessa área a questão das lidas campeiras. Então, a arte de saber fazer, eu já ouvi falar nos guasqueiros? O guasqueiro é todo aquele que trabalha com couro. O alambrador, o cara que faz o arrelho, o cara que faz toda a parte do mango, o cara que sabe fazer os apetrechos, tá? A arte de saber fazer, também ela é inventariada, tá? Como patrimônio imaterial da nossa região. O que o turismo vai fazer? O turismo vai ajudar nessa preservação e dar visibilidade a essas práticas tradicionais. E aí o que acontece? As empresas vão vender experiências a partir disso. Então o turista vem, ele, vamos dizer assim, ele vem e fica 2 dias em Bagé. Ele vai movimentar emissivo, receptivo de empresas de turismo, ou ele vem por conta própria, ele vai consumir na cidade combustível, alimentação, comércio, ele vai consumir aqui algum outro produto que ele vai, né, querer comprar. Ele vai querer comprar uma pilcha, ele vai querer comprar, vai querer uma experiência de andar a cavalo, ele vai querer uma experiência de ir numa vinícola e desfrutar da nosso enogastroolivoturismo. Ele vai poder participar da colheita de azeite das oliveiras, agora que está tendo, para participar do processo de engarrafamento das garrafas de azeite de oliva. Ele vai poder participar em degustação dos vinhos produzidos aqui, e isso vai se tornar um produto turístico. Isso vai ser vendido numa prateleira turística para que atraia as pessoas para cá. E a partir desse momento, tu envolve toda uma cadeia logística para que isso funcione. Um hotel que recebe pessoas, por exemplo, ele envolve alimentação, porque tem café da manhã, às vezes tem janta, tem outros elementos que envolvem hospedagem. Tu envolve uma empresa que fornece insumos para manutenção, sabonetes, shampoos, lavagem de roupas de cama, que envolve uma série de outros produtos. Então, tu tem diretamente o turista ali, ou seja, aquele que se desloca de uma localidade a outra e que tem, por um período determinado, e que ele pode vir, ficar, ir embora, tem diversas áreas, tá, gente, de turismo, tá? Tem o turismo rural, tem o turismo de aventura, nós temos aqui a descida do Rio Camaquã, nós temos o Rio Camaquã, temos o Rincão do Inferno, que está em processo, ainda não está regulamentado por uma série de questões que ainda precisam ser feitas, mas nós temos uma série de outras experiências no município. Cada pessoa que vem, ela gera renda. Por exemplo, nós tivemos ano passado aqui eventos na área rural.
nós fizemos uma pesquisa com essas pessoas. Essas pessoas que vieram para cá, em média, deixaram no mínimo R$ 500, tá? Em 2 dias, no mínimo, considerando alimentação, transporte, hospedagem. Foi muito mais que isso, eu estou chutando por baixo, tá? Então eles vieram para participar de um evento. Agora no feriado passado, nós tivemos na cidade aproximadamente em torno de 200, 400, vamos botar entre 500 e 600 pessoas vindas de fora. Essas pessoas consomem, essas pessoas transitam, essas pessoas compram, certo? Então tudo isso movimenta a economia da cidade. Quando que nós vamos começar a perceber o quanto o turismo ele impacta na economia? Quando nós tivermos uma cadeia que é de pessoas empregadas no turismo. Exemplo claro, Gramado. Exemplo claro disso é o Trem do Pampa. Exemplo claro disso, Bento Gonçalves. Tá? Então, há 30 anos atrás, Gramado era nada. As pessoas iam pensar que era impensável ter turismo, se vocês olharem as fotos de Gramado 30 anos atrás. Mas a própria iniciativa privada, com apoio do poder público, começou a desenvolver estratégias para que isso pudesse tornar, como eu posso dizer para vocês, um meio de sobrevivência e de recurso de desenvolvimento. Por exemplo, lá em Gramado, vocês vão para lá e vocês veem aquela arquitetura semelhante. Aquilo tudo é fake, aquilo é um falso histórico, gente. Aquilo não é natural de lá, certo? Aquilo foi construído cenograficamente para vender e encantar os turistas, para ter uma experiência turística. Aqui nós temos muita história. Quando se fala como o turismo pode ajudar na preservação do patrimônio, nós temos que pensar o seguinte: nós temos casarões aqui em Bagé que tiveram visitas ilustres. Bagé é uma cidade que tem no seu título Rainha da Fronteira. Por quê? Desde 1918, o auge da economia do charque, economia da carne, nós tivemos aí um auge econômico da nossa cidade, e isso deu a ela, uma das cidades que mais recolhia, era uma cidade das mais ricas do estado, e essa arquitetura que nós temos hoje é fruto desse tempo de vacas gordas, desse tempo de pujança econômica. E tudo isso, gente, tem muita história envolvida. Bagé participou de conflitos que marcaram toda a existência de Bagé está ligado a um processo de demarcação de fronteiras, a um processo de ocupação deste espaço, a um processo migratório. Tá? Então, quando nós falamos aqui, o turismo também tem que pensar essas questões. Ontem mesmo participávamos de uma cerimônia de recepção do vice-cônsul-geral da Espanha, que está em Bagé nesse momento, e que está trazendo oportunidades de negócio, oportunidades de trocas, e o turismo está envolvido em todo esse processo, em valorizar e preservar o patrimônio para que nós possamos, através do uso turístico dele, através dessa troca entre o que nós temos com o que nós podemos fazer, né, de projetos que desenvolvam sustentavelmente o uso deste patrimônio, a manutenção dele no tempo e, com isso, gerar dividendos e lucros para a comunidade, emprego e a própria preservação do nosso patrimônio histórico. E reforçando o que você falou agora sobre a importância da parte histórica de Bagé, dos elementos culturais que a gente tem na nossa região, a gente queria comentar um pouco mais sobre isso, sobre realmente um incentivo à cultura de lazer em Bagé e de que forma isso pode valorizar a nossa cultura local e que realmente a gente transforma o olhar a respeito da nossa cidade, né? Que a gente, como tu falou, de naturalizar tantas coisas, realmente não valorizar tanto as atividades que a gente tem aqui dentro e realmente falar sobre de que forma a Secretaria de Turismo pode atuar na preservação e valorização da cultura local em Bagé. Olha, a questão da cultura, ela nos antecede, nos precede e ela vai seguir existindo depois de nós, tá? Não é que a Secretaria de Turismo pode atuar como eu não vejo como a Secretaria de Turismo pode, ela vai manter as tradições culturais. Não, a gente vai atuar para que nós possamos mostrar o que nós temos, certo? Por exemplo, vou pegar a arte dos guasqueiros, que fazem todo o trabalho em couro, tá? Isso é algo típico, característico da nossa região, que tem a ver com uma matriz econômica, tem a ver com um processo de ocupação histórica que remonta ao período colonial, às disputas entre as coroas ibéricas, e que tem uma larga duração histórica, tá? Isso é um fio condutor de uma narrativa para que tu possa vender este espaço, de tu criar experiências com base nisso. Então não é que eu vou vir para cá para, como é que eu vou dizer assim, inventar ou misturar essas culturas. Não, as pessoas vêm para cá às vezes para apreciar e ver, olha que legal, sempre admirei a cultura gaúcha, mas eu nunca tomei um mate, nunca botei uma bombacha, eu quero
ter essa experiência de botar uma bombacha, subir num cavalo, andar numa charrete, comer um churrasco de fogo de chão, tomar um mate na beira de uma lareira com água aquecida na cambona, dentro de um galpão no campo, numa propriedade rural, sentindo frio, ou ter uma experiência de conhecer como era o café da manhã dos gaúchos, do gaúcho, né, daquele peão que trabalhava nas propriedades rurais em troca de comida e de alimento, e não necessariamente com uma relação de trabalho formal. Então ali, por exemplo, eles tomavam mate de manhã e comiam carne assada no café da manhã, e às vezes pão. Então, por quê? Porque o café não era algo natural daqui, vinha de outras regiões de São Paulo, depois, tá? E isso era algo que não era comum. Então, o gaúcho, ele tinha um modo de vida, certo? Que hoje alguns lugares ainda preservam, e que isso é um pouco da nossa raiz identitária. Então, quando tu fala Bagé, é um nome forte, é um nome que inspira um certo respeito culturalmente, né? Porque nós temos essa... Vocês vão ver quando, se alguns de vocês vierem a sair um dia de Bagé, o quanto nós vamos carregar essa identidade conosco, né? O ser bagiense. Aqui é normal, tu naturaliza, mas quando tu sai daqui tu começa a ver por contraste, né? O que nós temos, quais são os nossos potenciais, as nossas questões a trabalhar, não são poucas, tá? São muitos desafios, principalmente no campo das mentalidades, né? Dos potenciais que nós temos. Eu acho que o grande desafio hoje do turismo é pensar a questão de como a nossa autoestima de bagense está prejudicada. Porque nós vemos de décadas e décadas de recessão econômica, de um declínio econômico, na verdade, da metade sul do estado, que é um problema macroestruturante desde a década de 40, tá? Então, de 1930, 40 ali, vamos botar assim, e que Bagé deixou de ser um polo atraente para um polo exportador de pessoas. Os nossos cérebros vão embora, né? Então, como é que nós vamos pensar um futuro? Como é que nós vamos manter os jovens aqui com oportunidade de emprego, de trabalho, de que eles sejam ativos nas propostas de pensar uma manhã diferente do que nós temos, né? Então, o turismo é uma ferramenta de promover isso, de promover que, por exemplo, as pessoas queiram investir, queiram trabalhar, queiram mudar, queiram se inserir, mas para isso a gente precisa aumentar as ofertas de emprego. O turismo pode trabalhar nisso, junto com outros setores da sociedade, tá? O turismo ele não trabalha só. O turismo ele vamos dizer assim, ele sofre o impacto direto de outros setores, tá? Como o setor, por exemplo, da economia. Se nós temos uma economia local que não está bem, impacta, por exemplo, nas ofertas de lazer. É muito comum as pessoas dizerem Bagé não tem nada para fazer. E aí tu entra num outro problema, que é o problema econômico. Não tem nada o que fazer ou o que tem é muito caro e não acessível às pessoas, ou acessível a poucas pessoas. Entende? Temos várias possibilidades de ofertas turísticas na cidade. Tá? Acontece que por não ter uma frequência de pessoas muito grande, o custo para realizar algumas experiências são caras. Então, isso não quer dizer que não tenha. Tem. Nós temos uma série de coisas na cidade. Por exemplo, hoje, essa semana inteira, Bagé vai ter um festival internacional de turismo. Nós temos cineastas aqui de mais de 10 países, certo? Nós temos aqui, ontem eu participei ontem da festival de lançamento, da cerimônia de lançamento. Nós temos gente da Bolívia, do México, da Argentina, do Chile, de várias partes que estão aqui, tá? E eles estão movimentando a nossa economia, eles estão divulgando o Bagé. Recebemos um press tour, ou seja, um grupo de jornalistas e influencers do estado que estão passeando pela região da campanha, pela metade sul, na verdade, e passaram um tempo aqui na nossa região da campanha, e eles ficaram encantados, porque eles viram aqui algo que não é comum. Isso que nós temos de porta, rua, certo? Isso faz parte do nosso patrimônio histórico. Hoje em dia as cidades não são mais assim. Vai para as cidades, né, que acabaram crescendo. Então tu tem ali o próprio plano de desenvolvimento das cidades, tem recuo, tem casas que não tem outra arquitetura, tá? Mas isso mostra uma forma de ver. Isso mostra uma identidade nossa, cultural. Se tu vai daqui, andando Uruguai dentro, fazendo a volta lá pelo litoral argentino, por Entre Rios e Corrientes, o estilo de construção é muito semelhante. Então isso é algo que tu acaba tendo a perspectiva de conhecer aqui, visitando, estando aqui, e isso o turismo pode promover. E reforçando essa questão, o peso da Secretaria de Turismo de Bagé é muito relevante, simplesmente para essa questão de
de ter muitos prédios históricos aqui em Bagé, de ser uma cidade histórica e ter um peso muito relevante, tanto para a gente que mora aqui, tanto para a região do Pampa. E, infelizmente, a gente vê muito presente na nossa cidade esses prédios sendo subutilizados pela falta de planejamento adequado ou pela falta de investimento. E a gente queria te questionar como a atuação da Secretaria de Turismo de Bagé influencia a preservação desse patrimônio histórico. Nós estamos tendo agora na cidade, na última semana, um problema bem, vamos dizer assim, uma catarse coletiva, tá, em relação à preservação do patrimônio. Para uns ele é um problema e precisa ser relativizado e nós precisamos destombar a cidade porque isso impede o desenvolvimento. Aí entra, né, uma questão que é como eu disse, às vezes o patrimônio ele é um campo de disputa permanente, tá? Então ele é um campo de poder, é um campo de disputas de identidades, de interesses, e tu acaba relegando o patrimônio como bode expiatório de problemas muito mais sérios e mais graves da cidade, tá? Então o que acontece? O patrimônio histórico hoje na nossa cidade nós temos que ter uma política condizente com a grandeza do patrimônio que nós temos, que não é o que acontece. Só que isso não é um problema dos últimos anos, isso vem décadas de descaso com o nosso patrimônio, certo? Então o que acontece? O que nós, Secretaria de Turismo, estamos hoje empreendendo para ajudar, vamos dizer assim, no desembaraçar dessa situação, é promover o diálogo entre os atores responsáveis por criar políticas para dar benefícios, subsídios e tornar exequível a manutenção de um prédio histórico, que não é barato, tá? E tem diversos níveis de preservação, tá? E num trabalho de diálogo mesmo e de buscar sentir as necessidades, estar atento a essas necessidades da população, tá? Mas ao mesmo tempo sem destruir, tá? E aí, por exemplo, tu herda um prédio histórico, tá? Um prédio que é tombado, e ele, por exemplo, é um prédio tombado numa categoria que tu pode mexer somente na fachada, não pode mexer na fachada e no teto, mas tu pode fazer toda a reforma que tu precisa dentro dele, tá? Então tu pode adequar ele, transformar ele num prédio contemporâneo por dentro, só tem que manter a fachada, entende? Mas tem prédios que sim, são tombados pelo Instituto Patrimônio Histórico do Estado, que sim, eles têm, por terem características relevantes, por terem uma importância histórica, tá? Eles são mantidos na sua integralidade, eles não podem mudar. Para todos esses patrimônios que nós temos que ter uma política de incentivos fiscais que ajudem na preservação e não sejam um problema. É tipo assim, eu te dou isso daqui, digo, agora o patrimônio é teu, tu que lute para manter esse, entende? E tem uma série de regras, eu não posso trocar, por exemplo, uma pintura sem autorização do IFAI, tá? O que nós podemos fazer? Diminuir as distâncias e os processos para que isso aconteça e dar benefícios fiscais econômicos, como, por exemplo, imposto e abatimento de imposto para essas pessoas que têm, para que fazem melhorias nesses prédios históricos, como também outros mecanismos, né, como a transferência da área de, por exemplo, eu tenho um prédio histórico, eu poderia construir aqui um edifício de 10 andares, não posso porque está numa área tombada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ganhar o direito de construir esses 10 andares numa outra área que não seja assim, tá? Então, tem uma série de mecanismos. O que nós estamos fazendo é estudos com base em cidades que já passaram por esse problema, que já enfrentaram de maneira assertiva essas questões relativas ao patrimônio e ao desenvolvimento, tá? E hoje elas estão à nossa frente nesse sentido. O que nós temos que fazer é olhar para os casos que deram certo e implementar no município políticas públicas que sejam eficazes na preservação, mas também na desoneração econômica das pessoas que têm sob sua responsabilidade ali um patrimônio que não é só dela, é de uma coletividade inteira. É muito difícil, tá? Mas nós estamos trabalhando atualmente nesse sentido e isso envolve uma união da comunidade pensando soluções, né? Um debate assertivo nesse sentido. Secretário, o senhor gostaria de dar algum recado final para as pessoas? Primeiramente, antes de encerrar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e ressaltar o quanto é importante, se nós quisermos pensar a Bagé de hoje e a Bagé de amanhã, passa por nós trabalharmos junto a vocês, que estão ainda dentro das escolas, uma sensibilização, um despertar
de quanto o turismo pode ser um ente muito presente, né, de promoção do desenvolvimento da localidade em que nós estamos. Então fica esse agradecimento, mas também esse desafio de que vocês não parem aqui e que vocês desenvolvam ações e que vocês se apropriem da cidade que vocês estão e que se orgulhem, porque vocês estão numa das cidades culturalmente no estado ainda preserva e ainda tem uma identidade muito forte. E identidade, é certo que essas identidades são construídas no tempo, no espaço, né? Mas nós ainda temos aqui algumas coisas que em outros lugares se perderam. E no mundo em que nós estamos, cada vez mais com identidades fluídas, eu poderia entrar aqui no campo da filosofia, para falar para vocês aí sobre a liquidez do presente. Nós vivemos num mundo em que a perda da identidade tem gerado conflitos. Reforçamento de identidades, mas também conflitos de combate à cultura dos outros que vem ameaçar a minha própria identidade. Então, quanto mais nós tivermos isso claro, mais nós estaremos também contribuindo para uma ideia de alteridade com o outro, de olhar e ver que ali também tem uma manifestação legítima de cultura, de ver que os outros também são merecedores deste espaço, né, de manifestar suas práticas culturais e de que a gente receba eles dentro da nossa sociedade e que construa com base nisso uma Bagé melhor, que precisa ser pensado. Eu não imaginava hoje estar na Secretaria de Turismo, certo? Há pouco tempo atrás eu estava dando aula para ensino médio, eu estava onde vocês estão hoje. Então, isso é uma coisa que a transição geracional vai colocar vocês um dia numa situação como essa. Então, hoje vocês ainda não têm dimensão da responsabilidade social que vocês terão no futuro. Mas é bom que essa sementinha fica guardada, fica plantada e no momento certo, bem regada, em terreno fértil. Isso vai dar para vocês subsídios para ir pensando, né? Para aí vocês irem construindo viabilidades e possibilidades, até mesmo pelas características, né, da geração de vocês, uma geração muito rápida, uma geração hiperconectada, uma geração que tem soluções conectadas com o mundo, com necessidades, que tem um olhar mais amplo, tá? E é isso. Agradecer que vocês me deram essa oportunidade de estar aqui falando sobre o turismo da nossa Bagé e convidar vocês, quando quiserem, apareçam na Casa de Cultura ali, Pedro Vânia, onde está a Secretaria de Cultura, no segundo andar. Será um prazer receber vocês ali, né? E contem com a Secretaria de Turismo para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Então, por hoje é isso. E muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Fiquem atentos, porque vai sair mais coisa no nosso canal.